para onde vai o dinheiro arrecadado em multas? Sabia que ano passado a Prefeitura de Belém arrecadou mais de 19 milhões de reais somente em infrações? Pois é, sobre o assunto a gente vai conversar agora ao vivo com a nossa repórter Priscila Souza, que tem mais detalhes para a gente. Priscila, é muito dinheiro, né? O interessante é que muitos dos nossos motoristas não sabem para onde esse dinheiro vai. Isso mesmo, Clotilde, é um valor alto, como você já disse, são mais de 19 milhões, que legalmente possui aí uma finalidade específica, que seria a questão da sinalização, a engenharia de tráfego, e também é um valor que deve ser investido também na questão da educação no trânsito. A gente esteve na CEMOB, por exemplo, e eles falaram que, ao mesmo tempo que a gente olha para esse valor e considera um valor alto, né, para eles foi um valor arrecadado no ano passado menor do que aquilo que eles esperavam. E para entender um pouco melhor, Clotilde, de que maneira a gente pode perceber a aplicação desses valores na cidade, nós vamos acompanhar agora numa reportagem do Carlos Brito. Esse carro estacionado em lugar proibido obriga os pedestres a andarem na pista. A sequência de irregularidades é grande na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém. Se o motorista fosse multado por algum órgão de trânsito, teria o carro guinchado e pagaria multa de mais de R$ 150. Se você cometer uma infração, você tem que pagar por essa infração cometida. Nada de errado. Existe uma lei de trânsito que é para você cumprir. Segundo o Detran do Pará, no ano passado mais de 460 mil multas foram registradas em Belém. Em todo o estado, foram mais de 1 milhão de multas aplicadas. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém informou que na capital a multa mais cara custa R$ 293 e a mais barata R$ 88. Dados do Portal da Transparência dão conta que a Prefeitura de Belém arrecadou só em multas mais de 19 milhões de reais no ano passado. O dinheiro foi destinado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Segundo a legislação, a aplicação de multas deve ser feita para quem comete qualquer tipo de irregularidade no trânsito. Isso acontece quase que todos os dias. Mas afinal de contas, você sabe para onde vai o dinheiro arrecadado com essas multas? Felizmente eu não sei. Aonde é que vai esse dinheiro, né? Porque se é em rua, eu não vejo rua, só vejo rua cheia de buraco, né? Também eu estou querendo saber para onde vai o dinheiro das multas. Que vai e a gente não vê nada, né? Que anda na cidade todo dia tá vendo, não tem sinalização, é só buraco e tudo mais. Toda a verba oriunda das multas de trânsito, ela tem destinação específica e prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Então ela tem que ser obrigatoriamente revertida no trânsito, através de campanhas educativas, sinalização, fiscalização e engenharia de tráfego. Em Belém, registramos vários flagrantes da falta de manutenção, principalmente na sinalização de vias. Na Rua dos Pariquis, com a travessa Tupinambás, o aviso de pare está lá, mas apagado. A tampa do bueiro virou buraco e armadilha para os motoristas. Já na Avenida Senador Lemos, perto da Passagem das Flores, uma faixa apagada é sinônimo de risco para os pedestres, que precisam passar no local, principalmente para os alunos da escola José Alves Maia. É meio complicado, porque nem todo mundo quer parar. E aí, como é que vocês fazem? A gente tem que fazer assim para poder passar, senão a gente não consegue. A gente tem que ficar esperando, ou até mesmo a gente tem que estar no meio do caminho para poder passar. É arriscado, né? Muito. Perto dali, a lombada também está com a pintura desgastada. Na Avenida Pedro Álvares Cabral, a pintura da ciclofaixa já está apagada. Ainda na avenida, essa placa sinalizando uma parada de ônibus está toda enferrujada. Parece que o dinheiro público arrecadado com as multas na capital não foi investido aqui. As multas que são feitas são muitas e esse dinheiro não retorna para o benefício da cidade. Agora uma lei federal obriga as prefeituras a mostrar onde o dinheiro arrecadado em multas é investido. Ela vale desde o ano passado. Eu acho que tanto o Ministério Público, como já disse, Tribunal de Contas e o próprio Poder Judiciário precisam ficar atentos, porque não basta só ter a lei. Cobrar dos órgãos que fazem a gestão desses recursos, seja DENIT, CEMOB, DETRAN, né, a real aplicação dessa lei, desse dispositivo que foi agora alterado. Talvez o melhor investimento no dinheiro vindo das multas e mais educação no trânsito
melhorariam muita coisa por aqui. A pessoa é a chave do sucesso para que o nosso trânsito seja um trânsito melhor. A dificuldade é comportamento das pessoas. É uma coisa preponderante, educação. Outra situação é o investimento, avançar nos investimentos de transporte público, na abertura de novos corredores, no repensar toda a hierarquização viária e também na sinalização. Em alguns lugares a gente tem um centro bem sinalizado, mas a gente ainda tem uma periferia carente realmente de sinalização. Pois é, Clotilde, olha, nós estivemos na CEMOB na sexta-feira e conversamos novamente, né, com a representante do órgão, que nos explicou o seguinte: de modo geral, existe um cronograma onde o órgão sempre utiliza para estar atendendo a essas demandas da cidade. A representante reforçou ainda que quando a gente pensa nessa questão da sinalização, seja para fazer a sinalização ou ainda para fazer um processo de revitalização, é um serviço realmente complexo, que às vezes exige também a questão do tempo, não dá para fazer, por exemplo, em períodos de chuva. O tempo todo é necessário que essas faixas estejam novamente sendo revitalizadas, já que em média, quando a gente pensa numa dessas sinalizações, por exemplo, que ficam no asfalto, elas duram em média aí uns 2 anos. Então, o que a CEMOB diz é isso, que há uma demanda que pode ser feita tanto pela comunidade quanto por outros órgãos que normalmente informam trechos, pontos da cidade onde existe aí essa falta de sinalização. Nossa equipe chegou a acompanhar um desses serviços, né, que foi realizado pela CEMOB, como funciona, mostrando ali eles sinalizando um ponto da cidade, e a gente acompanhou esse trabalho da CEMOB, e o que o órgão realmente tem o cuidado de reforçar é isso, que o serviço ele vem sendo feito, que de modo geral não se considera um problema a falta de sinalização na cidade, já que eles teriam aí situações realmente bem específicas, em trechos específicos, e até solicitam à população, de modo geral, que sabendo de alguma situação, de algum problema com isso, possa realmente informar o órgão. Olha, a gente está aqui, por exemplo, nesse ponto da Travessa Triunvirato, esquina com Breves, no bairro da Cidade Velha, onde no início deste ano a gente viu uma situação bem triste aqui, que foi um acidente, né, envolvendo uma guarda municipal de Belém, que acabou morrendo no acidente por conta desse trecho aqui, que é um cruzamento que a gente, olhando assim, até acha tranquilo, mas de acordo com os moradores aqui, em momentos de pico, no fim da tarde, a movimentação é bem maior. E mesmo com toda essa tranquilidade, os moradores reforçam que aqui já se teve muito problema por conta desse cruzamento. Hoje a gente está observando aqui que existe essa sinalização, né, informando o pare, mas na ocasião, por exemplo, lá em janeiro, essa sinalização não existia. Após o acidente, uns 30 dias depois, os moradores informaram que essa sinalização foi feita. A gente vai conversar agora com o Paulo Bentes, que é vice-presidente da Comissão de Trânsito aqui de Belém, da OAB, e vai explicar um pouco para a gente. A gente viu, Paulo, que de modo geral já existe aí, né, uma lei federal que obriga que o município realmente dê mais clareza a todos ao investimento e aplicação desses valores que são arrecadados. Bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, Clotilde. Bom dia a todos. O nosso Código de Trânsito brasileiro ele é um código bastante avançado, né? Com relação à aplicação dos recursos oriundos das multas, deixa bem claro que deve ser utilizado exclusivamente com a engenharia, com a fiscalização de trânsito e, sobretudo, com a educação de trânsito, né? E aí cabe aos órgãos de controle, aos tribunais de contas, à Câmara Municipal, fiscalizar a aplicação desses recursos. De modo geral, a comissão tem acompanhado essa questão, por exemplo, da sinalização. Qual é o cenário que a OAB tem acerca disso? Belém precisa de mais sinalização? Não? Qual é o diagnóstico que a OAB tem acerca desse tema? Certamente a sinalização de trânsito ela é fundamental para evitar os acidentes, como você bem colocou. É dever do Estado oferecer a todos os cidadãos um trânsito em condições seguras. E certamente a sinalização de trânsito trará segurança para o trânsito. Você falava ainda há pouco que é importante a gente sempre lembrar que, de modo geral, a aplicação da multa, ela nem sempre tem somente essa finalidade de arrecadação, mas também uma finalidade educativa a quem comete algum tipo de infração. Exatamente. O recurso, o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito, a multa em si ela tem um caráter educativo, um caráter pedagógico, punitivo para o condutor, né? Para o infrator, melhor dizendo. Agora, não é apenas esse recurso que deve ser utilizado para a sinalização, né? Como eu lhe falei, é um dever do Estado
oferecer o trânsito em condições seguras. A sinalização de trânsito faz parte para atingir esse objetivo e não é o único recurso que deve ser aplicado, mas este é somente aplicado em engenharia, em fiscalização e educação de trânsito. Muito obrigada, Paulo, pelas informações. Clotilde, a gente volta com você e reforça, né? De modo geral, a postura do condutor também faz toda a diferença quando a gente fala de trânsito, quando a gente fala sobre os cuidados que a gente precisa ter, né? Com certeza, viu, Priscila? Trânsito é uma responsabilidade de todos, tanto dos órgãos de segurança como também de motoristas e pedestres. Enfim, obrigada pelas informações, Priscila.